Várias são as inovações e alterações que estão sendo discutidas amplamente no Congresso Nacional com o objetivo de reformar o Código de Processo Civil. Quem está conosco para falar e esclarecer o assunto é o desembargador do Trabalho, professor doutor da UFRN, Bento Herculano Duarte Neto. Doutor Bento, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no nosso programa de Justiça e Trabalho para falar também desse mesmo assunto, né, a reforma do Código de Processo Civil. O prazer é nosso, sempre a satisfação estar aqui. Muito bem. Doutor Bento, uma pergunta clássica, né, que não quer calar, digamos assim. Por que reformar o Código de Processo Civil neste momento, né? Qual é o objetivo? Na verdade, não é uma reforma, Manassés. Sim. Reformas vêm sendo feitas há bastante tempo. Teve uma primeira grande reforma em 1994. Então, na verdade, agora é a promulgação de um novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil atual ele é de 1973, que veio a substituir o Código de 1939. Então, depois, agora, 73, então 40 e poucos anos após, se pretende um novo Código de Processo Civil. Numa leitura geral, como é que nós poderíamos historiar todo esse processo, ou seja, essa proposta de criar um novo Código de Processo Civil? Qual é, na verdade, a necessidade desse novo Código? Né? Olha, eu sempre tive, do ponto de vista pessoal, uma visão crítica a respeito da edição do advento de um novo CPC, que é Código de Processo Civil. Por quê? Porque muitas reformas foram sendo feitas, colocou-se de maneira genérica, por exemplo, o Instituto da Tutela Antecipada, em 94, lá no artigo 273 do CPC, concedeu-se maiores poderes ao relator dos processos em grau recursal, dos recursos, para que pudesse decidir monocraticamente, diversas, enfim, nós poderíamos passar aqui muito tempo dizendo das inovações no processo civil brasileiro. Então, depois, é como se a gente tivesse uma casa antiga, essa casa viesse sendo reformada, então se mudou a pintura, se mudou a instalação elétrica, se fez um novo compartimento. Aí depois de tantos anos consertando, aperfeiçoando, alguém disse, mas está com defeito ali, aquela casa. Então vamos destruir a casa, demolir a casa e fazer uma nova casa. Né? Então assim, se fosse estrutural tudo bem, mas nem estrutural é. Então, nesse aspecto eu pessoalmente acho que não haveria necessidade de um novo CPC. Mas nós temos uma realidade, são muitos anos de discussão e vem aí um novo Código de Processo. Então, é a nossa realidade, então nos cabe apenas ainda discutir um pouco antes da sua promulgação final e também tentar compreender as modificações desse código para que elas possam ser bem interpretadas e trazerem uma vantagem, um benefício para a prestação jurisdicional. E esse texto que está sendo discutido, o Congresso, digamos assim, discutiu amplamente com o meio jurídico? Olha, há quem diga que sim, há quem diga que não. Existiram poucas, mas existiram algumas audiências públicas, inclusive o presidente da comissão, o deputado Fábio Tradi, desempenhou um trabalho magnífico, o relator, né, que esse processo começou na Câmara dos Deputados, o relator também começou no Senado, né, mas na Câmara houve um aprofundamento. No Senado foi o senador Walter Pereira, do Mato Grosso do Sul. O relator Barradas Carneiro, depois Paulo Teixeira na Câmara, também tiveram um bom trabalho, mas eu também pessoalmente acho que a discussão poderia ter sido ainda maior. Apesar também do suporte dado por diversos juristas, tivemos uma comissão na Câmara, outra comissão no Senado, com a participação, podemos destacar aqui, do professor Fred Didier, que é da Bahia, que é um ilustre processualista e que deu esse suporte técnico. Poderia ter havido maior discussão, mas ninguém pode negar que houve realmente um debate. Pois que é exatamente como essa minha pergunta converge no sentido daquela velha questão, né, que a quem interessar possa, ou seja, o interessado é o meio jurídico, né? Esse novo código não vai ter uma repercussão política, digamos, partidária ou política do ponto de vista de que o Congresso Nacional precisa ter uma dinâmica maior para poder atender os interesses da sociedade, mas de respeito exatamente isso, aos interesses maiores do povo que
que se aproxima do judiciário, né? Ou seja, um novo Código de Processo Civil vai facilitar o andamento de processo e várias outras repercussões, não é isso? Exatamente, porque esse código também teve um dos seus idealizadores, o ministro Luiz Fux, hoje no Supremo, na época no STJ, ele na sua exposição de motivos traz justamente a necessidade de se modificar o arcabouço jurídico da tramitação dos processos na justiça brasileira. Porque a grande crítica que se faz à justiça brasileira não diz respeito ao conteúdo das decisões judiciais, mas sim diz respeito à famosa morosidade da justiça, né? E já aquela frase do Rui Barbosa, que embora muito batida, mas não é menos verdadeira, que diz: justiça tardia nada mais é do que injustiça qualificada. E o Congresso entendeu que é sua obrigação de tentar melhorar a prestação jurisdicional, porque a justiça é um serviço público e não se pode falar em uma democracia com profundidade e principalmente uma cidadania efetiva se não houver uma justiça que atenda aos reclames da população, que seja uma justiça ágil, né? Porque se não houver uma justiça ágil, não se pode falar em real, em autêntica cidadania, né? Então, por isso, o Congresso entendeu e tem se esforçado para que saia esse código. Agora vamos ver se sai o código que possa melhorar a tramitação dos processos na Justiça. O senhor certamente já deve conhecer esse texto, né? Então, o senhor acha que esse texto irá contemplar essa expectativa? Olha, o texto, ele, de uma maneira geral, ele melhora, não poderia ser diferente, traz algumas modificações pontuais, tipo a necessidade de apreciação pelo juiz de processos em ordem cronológica, que é uma coisa muito correta, contagem de prazos, por exemplo, eu até discordo, mas em dias úteis e não em dias corridos, que isso vai dificultar a própria contagem, pode atrapalhar a celeridade, e tem algumas modificações estruturais, né, como a maior ênfase ainda, o que já vem sendo feito com modificações no processo civil brasileiro, mas a maior ênfase ao poder, digamos assim, à força da jurisprudência, e eu acho que de maneira geral vai melhorar a justiça. Esse novo Código de Processo Civil vai melhorar a tramitação processual, mas em alguns pontos ele, inclusive pontos polêmicos, o Código poderia ter dado um passo muito adiante. E aí a gente há de entender que mesmo em um documento, digamos, jurídico, mas ele tem um ingrediente político e tem a força de lobbies, de pensamentos, e acaba que, certamente, e aí não vai nenhuma crítica, mas o código, o novo CPC não vai também agradar a todos, isso é natural. Muito bem, essa era exatamente uma das questões que ele levantar, quais eram as principais inovações e mudanças sugeridas nesse texto, né? Mas é uma questão para o próximo bloco, nós precisamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.